Você sabia que Deus escolheu uma das cidades mais difíceis da época para mostrar o poder do Evangelho? E foi justamente ali que Paulo recebeu uma das promessas mais encorajadoras de toda a Bíblia. Hoje começamos um novo trimestre da Escola Sabatina e eu tenho certeza de que essa jornada vai fortalecer muito a nossa fé. Estamos iniciando o novo trimestre dos meses de julho, agosto e setembro, estudando as cartas de 1º e 2º aos Coríntios. Durante as próximas semanas, vamos conhecer o ministério de Paulo e entender os desafios enfrentados pela igreja de Corinto e descobrir também como esses ensinamentos continuam extremamente atuais para a nossa vida. E aqui no canal, nós vamos estudar juntos cada lição. Vamos explicar o desenho da lição, destacar as 3 principais frases de domingo a quinta-feira, responder as perguntas e mostrar de forma simples e prática o que Deus deseja nos ensinar em cada lição. Então fique conosco durante esse trimestre, porque eu tenho certeza que será uma grande bênção na minha e na sua vida. Agora vamos estudar a lição de sábado, dia 27 de junho. E o verso para memorizar está em Atos, capítulo 18, versos 9 a 10, e diz assim: Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: Não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Que promessa maravilhosa! Paulo estava em Corinto, e Corinto era uma cidade conhecida pela idolatria, pela imoralidade e pela oposição ao evangelho. Humanamente falando, era um lugar difícil para anunciar Cristo. Mas Deus aparece a Paulo e lhe diz 3 coisas muito importantes. Agora nós vamos entender o verso para memorizar. Primeiro, ele diz assim: não tenha medo. Deus, queridos irmãos, sabia das dificuldades que Paulo enfrentava, mas não queria que o medo paralisasse a missão de Paulo. E depois ele diz: fale e não fique calado. Ou seja, o evangelho precisava continuar sendo anunciado independentemente das circunstâncias. E por fim, Deus faz uma promessa extraordinária: eu estou com você. Essa sempre foi a diferença na vida dos servos de Deus. Eles nunca caminharam sozinhos. Quando Deus envia alguém para uma missão, ele também concede sua presença. Agora presta atenção aqui comigo. Vamos olhar para o desenho da lição, porque o desenho da lição tem também muito a nos dizer. Ele é uma mensagem ilustrada. Veja, logo no centro vemos o apóstolo Paulo. Ele aparece entre 2 cidades muito importantes, Atenas e Corinto. Atenas representa o contexto em que Paulo pregou aos filósofos intelectuais. Depois ele segue para Corinto, onde Deus lhe daria uma missão muito especial. Presta atenção nesse detalhe agora. Observe também a sombra de Paulo. Ela forma o desenho de uma cruz. A sombra de uma cruz. Isso não parece estar ali por acaso. A mensagem é clara. Paulo não apontava para si mesmo, mas para Cristo. Sua vida refletia a cruz. Ele mesmo escreveu que decidiu nada saber entre os coríntios, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A verdadeira grandeza de Paulo estava em ser um representante de Cristo. Do outro lado, vemos um pergaminho aberto, e nele aparece novamente a cruz. Esse pergaminho representa as cartas que Paulo escreveu e todo o conteúdo da sua mensagem. Cada ensinamento tinha um único centro: Jesus Cristo. A cruz era o fundamento de tudo que Paulo era e de tudo que Paulo pregava. Esse desenho resume muito bem o tema do trimestre. Nós vamos estudar um homem que foi completamente transformado por Cristo e que dedicou sua vida
a anunciar a mensagem da cruz. Agora, olha só isso. Na introdução da lição, encontramos uma comparação muito interessante com o missionário William Carey. Embora trabalhasse consertando sapatos para se sustentar, ele dizia que a sua verdadeira profissão era ganhar pessoas para Cristo. O mesmo acontecia com Paulo. Ele fabricava tendas para sobreviver, mas a sua verdadeira missão era conduzir pessoas ao Salvador. E olha que interessante isso aqui, a lição também mostra, nos lembra, que a igreja de Corinto possuía muitos problemas. Havia divisões, conflitos, imoralidade, disputas e dificuldades espirituais. À primeira vista, poderíamos pensar que era uma igreja fracassada, mas Deus não desistiu daquela igreja. Pelo contrário, enviou Paulo para orientá-la e fortalecê-la. Isso nos ensina algo muito importante. Às vezes olhamos para a igreja e percebemos pessoas falhas, dificuldades, desafios, mas a igreja sempre foi formada por pessoas em processo de transformação. O próprio Novo Testamento mostra isso. Deus trabalha com pessoas imperfeitas para revelar sua graça perfeita. Ao longo desse trimestre, veremos que as cartas aos Coríntios não falam apenas daquela igreja antiga. Elas falam da nossa igreja, da nossa família e da nossa vida espiritual. Os problemas mudaram de forma, mas o remédio continua sendo o mesmo: Cristo e sua cruz. Eu quero terminar fazendo um convite para você. Não estude essa lição aqui, apenas como mais um conteúdo semanal. Permita que Deus fale ao seu coração durante todo esse trimestre. Assim como Paulo foi transformado pelo encontro com Jesus, nós também podemos ser transformados diariamente pela palavra de Deus. Que a cada semana possamos aprender mais sobre Cristo, amar mais a sua igreja e viver mais intensamente o Evangelho. Que Deus abençoe você, seja muito bem-vindo a este novo trimestre da lição da Escola Sabatina e vamos caminhar juntos estudando as cartas de 1º e 2º aos Coríntios. Eu tenho certeza de que Deus fará grandes coisas em nossa vida por meio desse estudo. Deus te abençoe, forte abraço e até a próxima lição.